Olá, pessoal. Boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática do 8º ano. E essa aula está na página 123 e nós vamos aprender hoje sobre polinômio. Vamos observar esses blocos retangulares que estão aqui do lado da figura, ó. Aqui a gente tem um bloco retangular, onde tem, ó, altura 2x, largura x e comprimento 2x. Se a gente for calcular o volume desse bloco, a gente tem que multiplicar essas três dimensões. Então, a gente multiplica x vezes 2x vezes 2x. E o resultado, x vezes 2x vezes 2x, ó, 2 vezes 2 é 4, x1 mais x1 mais x1, x3, 4x3. O volume desse bloco retangular, eu encontro multiplicando x vezes 3x vezes 3. 3 vezes 3 é 9, x1 com x1, x ao quadrado. E o último, x vezes 4 vezes 3, x vezes 4 vezes 3, 4 vezes 3 é 12, repete o x. Então, vamos ver aqui as falas dos balões. Professora, a soma dos volumes dessas figuras pode ser representada por um monômio? E a professora responde, não, porque a expressão, ó, 4x ao cubo, que é o volume do primeiro, mais 9x ao quadrado, que é o segundo, mais 12x, que é o terceiro, representa a soma dos volumes das figuras, é uma adição de monômios não semelhantes. São monômios, tá? Polinômios de um termo, e não são semelhantes porque a parte literal tem expoentes diferentes. Aqui é x à terceira, x ao quadrado e x. São não semelhantes porque a parte literal não é igual. Essa expressão é um exemplo de polinômio. E aqui nós temos um polinômio com 3 termos. Então, o que é um polinômio? Polinômio é um monômio ou uma soma finita de monômios. Em um monômio, o termo do polinômio que não apresenta variáveis, que não tem letra, é chamado de termo independente. Então, vamos ver aqui exemplos de termos independentes. Nesse polinômio de 3 termos, ó, um termo, 2 termos, 3 termos. O termo independente é o 6, é a parte que não tem letra, tá? É o termo do polinômio que não tem letra, 6. Aqui eu tenho um polinômio de 4 termos. Um termo, 2 termos, 3 termos, 4 termos. E o termo independente é o menos 10. Certo? É a parte do polinômio que não tem variável. Então, o que faz dividir o monômio em termos ou polinômio em termos são os sinais de adição ou subtração. Então, ele parte aqui, ó, em 3 ou 4 partes. Aqui o primeiro em 3 e aqui divide em 4 partes. Então, por isso que é um polinômio de 4 termos, por isso que esse é um polinômio de 3 termos. Então, vamos ver mais um pouco. Vamos entender essa observação. Uma soma de monômios semelhantes é um monômio, que é um polinômio de um só termo. Então, por exemplo, ó, 2x, que é um monômio, somado mais 1x, mais 3x. Então, 2x mais 1x dá 3x, 3x mais 3x, 6x. São monômios semelhantes, ó. A parte literal é igual, ó, x à primeira potência, x à primeira potência, x à primeira potência. 2, esse aqui vale 1, dá 3, e 3 mais 3, 6. Então, as somas de monômios semelhantes, que são monômios que têm a mesma parte literal, a resposta é um monômio. E um monômio é um polinômio de um só termo. Então, vamos começar a atividade. Para essa atividade, vamos fazer a leitura para entender. É simples, tá? Escreva um polinômio que tenha 2 termos e que o termo independente seja um número negativo. Então, um polinômio de 2 termos, por exemplo, x
e o termo independente seja um número negativo, ó, menos 2, por exemplo. São dois termos e o termo independente é um número negativo, tá? Isso aqui é pessoal, isso é uma sugestão de resposta. Vamos à letra B. Eu quero um nome de 5 termos e que o termo independente seja um número racional. Racional pode ser qualquer número positivo ou negativo, fração ou decimal. Então, vamos, por exemplo, uma sugestão aqui, 5 termos. X à terceira mais 2x ao quadrado mais 5x, já tenho 3 termos, mais y, e o termo independente eu já tenho 1, 2, 3, 4, falta 1, seja um número racional. Vou colocar uma fração, 1/4. Então, isso é um exemplo de um polinômio de 5 termos, 1, 2, 3, 4, 5, e o termo independente ser um número racional. Agora, eu quero um polinômio de 2 termos, um deles com a parte literal pq ao quadrado, ou 2pq ao quadrado, por exemplo. E o outro com coeficiente 1. Então, pode ser qualquer letra, como B, o coeficiente 1, tá? Então, isso aqui é pessoal, são sugestões de resposta. Vamos à parte da questão 2. Na questão 2, diz assim: qual dos polinômios abaixo está de acordo com todas as condições citadas? Vamos ver, ó. Seu termo independente é 0. Então, aqui não é 0. Aqui não tem, ó. Então, esse é 0. Esse não tem termo independente, é 0. E esse aqui está fora de cogitação. O termo independente é 12. Então, esses dois estão fora. Seu valor numérico para x igual a menos 1 é 12. Trocando x por menos 1, nesses dois, vamos ver qual o resultado será 12. Então, vamos começar por essa letra C, ó. Trocando x por menos 1. 20 vezes menos 1 ao quadrado, onde tinha x ao quadrado, eu troquei o x por menos 1. Ficou menos 1 ao quadrado, mais 8 vezes menos 1. Vamos ver quanto dá isso. Vamos ver se o resultado é 12. 20 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. E aqui vou resolver essa multiplicação. Mais com menos dá menos. 8 vezes 1, 8. 20 vezes 1 dá 20. Menos 8 igual a 12. Ó, exatamente 12. Esse é o polinômio que, trocando x por menos 1, o resultado foi 12. Agora, vamos à próxima questão, a questão 3. Observa a figura abaixo, então, uma figura com vários dados. Calcule a área da região vermelha. Então, a região vermelha é essa região aqui, ó. Eu vou multiplicar lado vezes lado. Esse ladinho mede 3 e esse ladinho mede 3. Então, a área da região vermelha é 3 vezes 3, que é 9. Região verde. Região verde tem duas, ó. Esse e esse aqui. Esse lado menor, a gente já viu que mede 3, e esse lado maior aqui mede 4x. Aqui é 4x e 3, e aqui também 4x e 3. Então, a região verde é 2 vezes 3 vezes 4x. Por que eu coloquei 2 vezes? Porque tem duas figuras. E aqui eu vou multiplicar número vezes número vezes número. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4 é 24. E repete a letra que é x. Resultado da região verde, 24x. Agora, vamos para a região laranja. Essa região laranja, a gente pode transformar ela em vários quadradinhos. A área de um quadradinho, ó, lado vezes lado, é x ao quadrado. Então, eu tenho 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado. 1, 2, 3, 4, 5. 5x ao quadrado. E a área azul, aqui 4x vezes 4x. Dá 16x. Mas eu tenho que 16x ao quadrado. É 4x vezes 4x, eu vou colocar aqui, ó. 4x vezes 4x é igual a 4 vezes 4, 16.
x vezes x, x ao quadrado, 16x ao quadrado. Mas tirando essa parte aqui laranja, tá? Que tá sobreposta, a parte laranja é menos 5x ao quadrado, ó. É 5x ao quadrado que a gente já calculou. 16x ao quadrado menos 5x ao quadrado, 16 menos 5 dá 11x ao quadrado. Então, o resultado aqui eu vou consertar. Eu vou colocar aqui ao lado, 16 menos 5x ao quadrado igual a 11x ao quadrado. Resultado, resultado, resultado e resultado, tá? Então, essa é a página 123. Observe os segmentos de reta. Então, aqui tem o segmento de reta azul que está partido em 3 pedaços. Esse pedaço, essa medida é y, essa é x sobre 2 e essa a ao quadrado b. Aqui na figura B, eu tenho essa vermelha, que essa medida é 2xy, e ela toda é 5xy. Então, aqui pergunta, escreva o polinômio que representa a medida de A até D em cada caso. Então, no caso A, eu vou colocar aqui em cima, ó, vou colocar aqui, letra A. Somando tudo, do A até o D, eu tenho letra A. A ao quadrado B, que é esse pedaço, mais x sobre 2, que é esse pedaço, mais y, que é esse pedaço. Eu não posso somar, fazer essa adição algébrica, porque as partes literais são diferentes. Agora, a gente vai para a letra B. Na letra B, eu quero saber quanto é a medida de A para D. Então, ela toda é 5xy. Menos esse pedacinho aqui, ó, 2xy. 5 menos 2 dá 3xy, que é essa medida aqui. Daqui até aqui dá 3, daqui até aqui dá 2xy, somando todo, 5xy, tá? Então, essa é a questão 4. Vamos à questão 5. Represente cada situação por meio de um polinômio. A idade de Clara e de sua filha daqui a X anos. Hoje, Clara tem 28 anos e a filha tem 7 anos. Então, como é que a gente representa isso por meio de um polinômio? Então, para Clara, a gente pode representar como 28 mais x e a filha dela, 7 anos mais x anos. Letra B. O total em real de Bruna, considerando que ela tem x moedas de 25 centavos, y moedas de 5 centavos e z moedas de R$1. Então, como é que eu posso representar isso por meio de uma expressão, de um polinômio? 0,25x mais 0,05y mais 1z. Essa é a expressão. Agora, vamos à questão 6. Lina vende salgados e doces para festas. O cento de salgados custa R$45 e o de doces R$58. No caso de uma encomenda de X centenas de salgados e Y centenas de doces, qual a expressão que representa o total arrecadado? Então, com essa encomenda. Então, 45 vezes X, 45 vezes X, mais 58 vezes Y. Essa é a expressão com o valor da encomenda. E 3 encomendas igual a essa. Então, é 3 vezes 45x mais 58y. Então, 3 vezes 45 dá 135. 3 vezes 58 dá 174. Então, 135x mais 174y. Resposta da letra A, resposta da letra B. Vamos à questão 7. Com um colega, analise a tirinha abaixo. Pense no número de 1 a 10. Aqui, Agora, multiplique por 3 e some 5. Divida por 2 e some mais 4. Posso adivinhar? Pode.
Você nem sequer pensou no primeiro número? Fantástico! Escreva no caderno um polinômio que represente o problema proposto na tirinha. Então, vamos ver o problema, ó. Pense em um número. Então, o número é x. Multiplique por 3, 3 vezes x. Some 5 mais 5. Divida por 2, dividido por 2, some 4. Essa é a expressão. Se o rato da direita tivesse pensado no número 5, se ele tivesse pensado no número 5 para o lugar do x, qual seria o resultado? Então, vamos calcular. 3 vezes 5 mais 5, dividido por 2, somado com 4. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 5 é 20. 20 dividido por 2 dá 10. E 10 mais 4, 14. Oitava. Marlene confecciona embalagens para presentes. O preço da embalagem é proporcional à área da superfície total das caixas, que tem a forma de de blocos retangulares de dimensões x, y, z. Então, um bloco retangular, ó, como uma caixinha dessa aqui, x, y, z. Comprimento, largura e altura. Escreva um polinômio que represente a área da superfície das caixas. Então, vamos pensar aqui. A caixa tem esse formato e ela aberta, ela tem, ó, a tampa e o fundo. Aqui, ó, x e y. Então, x e y. Então, são 2 vezes x e y. Esse pedacinho aqui tem 2 vezes. Então, aqui é z e y. ZY e ZY. 2, z, y. E essa lateral aqui também tem 2 vezes ela. Essa é x, z. Então, 2x, z. 2xy, 2zy, 2xz. É a área total dessa embalagem. Questão 9. Um conjunto de uma mesa de jantar e 6 cadeiras está em promoção. Qual é o polinômio que representa o preço do conjunto se a mesa custa y reais, cada cadeira custa x reais e a oferta propõe um desconto de 15% sobre esses valores? Então, vamos pensar. Vamos começar pela mesa. Digamos que a mesa custe 100 reais, ou 100% do valor. Se eu tiro 15%, a mesa custa 100%. O desconto é 15%, 100% menos 15%, eu só vou pagar pela mesa 85%. Transformando isso em decimal, 0,85. Então, o valor para a mesa, 0,85y. Agora, vamos calcular as cadeiras. São 6 cadeiras. Então, 6 vezes x. E eu quero saber quanto é 15% para calcular o desconto. Então, vamos calcular essa porcentagem. 15 vezes 6 dá 15% logo. 15 sobre 100 vezes 6. 15 vezes 6 é 90 sobre 100. Corta os zeros. 9 dividido por 10 dá 0,9. Esse é o desconto. Mas aqui são 6 cadeiras. Então, aqui eu vou calcular 6 menos 0,9. Ou 6,0 menos 0,9 dá 5,1. Então, aqui será 5,1x. O valor da mesa com desconto, o valor das cadeiras com desconto, tá? Com isso, a gente finaliza a página 124.